Olá pessoal, nós estaremos hoje aqui tratando de uma explicação, uma explanação a respeito dos materiais para aplicações elétricas. Então, nós vamos começar falando sobre supercondutores. Os supercondutores, eles são materiais que não apresentam resistência elétrica, ou a resistência elétrica é muito baixa, por isso é considerada nula. Então, a corrente pode fluir sem gerar calor ou dissipar energia. Antigamente, os primeiros experimentos eram feitos com cerâmicas supercondutoras. Até hoje em dia é utilizado cerâmicas supercondutoras. Só que os intermetálicos, eles são materiais mais abundantes na natureza, então se torna mais fácil e mais em conta, mais barato, mais viável utilizar esse tipo de material. Então, esses materiais, eles são condutores elétricos usados em uso convencional, Então, em vários tipos de usos. A gente vai estar vendo alguns tipos de uso para esses materiais. E os supercondutores, eles podem ser utilizados de diferentes formas, como eu havia falado. Então, ele pode ser tanto de elevada temperatura crítica e de baixa temperatura crítica. Nós vamos ver que essa diferença de temperatura influencia bastante na questão de algum material específico, de algum supercondutor específico, principalmente nas questões de magnetismo. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre essa relação entre a condutividade e a temperatura. Então, materiais supercondutores, quando passam de sua temperatura crítica, começam a perder sua condutividade. Então, a gente percebe que quando a temperatura do material é baixa, então são baixíssimas temperaturas, ele consegue ter um poder de condutividade muito maior. Ou seja, quanto menor a temperatura, maior é a capacidade do material de permitir a passagem da corrente elétrica. Então a gente vai entender um pouco sobre o efeito Meissner. Esse é um efeito que depois a gente tem um videozinho falando sobre um vídeo, falando a respeito disso, que no ano de 1933, os pesquisadores alemães Walter Meissner e Robert Warstenfeld constataram que os materiais supercondutores repelem campos magnéticos. O campo magnético gerado pelo ímã é repelido pela corrente elétrica que passa pelo material. O supercondutor reflete o campo magnético gerado pelos ímãs. A intensidade desse efeito é tão forte que o ímã levita sobre o supercondutor. A gente vai estar passando aqui, Esse daqui é um desenho bastante interessante que fala sobre isso. Na figura à direita, a gente vê que esse material a temperatura está abaixo da menor do que a temperatura crítica. Então gera esse efeito que a gente acabou de comentar. Já no lado esquerdo, a imagem mostra que a temperatura é maior do que a temperatura crítica, ou seja, não se repele, não há esses campos magnéticos nessa corrente, essa geração que a gente havia falado antes, não acontece nesse caso. Então, a questão da temperatura influencia sim na questão da supercondutividade, mas na questão do magnetismo. Aqui vamos ver um vídeo bastante interessante que explica de uma maneira mais interativa e bem interessante sobre esse efeito.
viu que é bem interessante mesmo essa questão, essa questão aqui do... A gente acabou de ver ali de que a temperatura influencia sim, né, de que em baixa temperatura, a gente viu ali que o material magnético, né, aquele ímã, estava a menos 196 graus Celsius. Então é uma temperatura muito pequena, muito baixa, né? Então que possibilita que esse efeito aconteça. Então, aonde podemos aplicar, né, esses materiais? A gente viu ali que ele colocou como o trem, né, que a gente vai falar a respeito daqui a pouco. Então, quais aplicações? Então, esses materiais podem ser utilizados em diferentes áreas. Veremos algumas das aplicabilidades. Esse daqui foi o exemplo que trouxemos ali no outro vídeo, né, que está ali no outro vídeo. É de que? É do comboio de levitação magnética. Aqui nós temos a imagem à direita aqui de um trem, né? A gente chama de trem bala, a gente vê bastante no Japão. E à direita nós temos ali um desenho a qual mostra mais ou menos o funcionamento, né? A qual nós podemos ver de que para que esse material, para que esse trem, né, ele possa efetivamente ser desenvolvido, ele precisa ter uma baixíssima temperatura, né? E isso é bastante interessante porque nós vemos que havia até um certo tempo atrás uma promessa, né, da presidente a respeito de que seria feito um trem-bala, né, ligando dois estados, algo parecido com isso. E a gente vê que é um pouco complicado, bastante difícil, né, porque nosso Brasil é um clima tropical. E isso dificulta esta situação, porque a parte magnética, né, o ímã, ele precisa estar a baixíssimas temperaturas. Nosso país, pela situação tropical, acaba dificultando a instalação e o desenvolvimento desse tipo de equipamento. Aqui nós temos um vídeo explicando um pouco sobre esses comboios de levitação magnética. Consegue levitar a poucos centímetros do chão durante vários quilómetros e a uma velocidade alucinante. Conheça o comboio do futuro, movido graças à supercondutividade que já está a ser estudado no Japão desde a década de 70. Sabemos que os ímãs se podem atrair, mas também se podem repelir. Um facto que pode ser usado para fazer levitar grandes massas como os comboios. A utilização de ímãs muitíssimo fortes é uma das maneiras de atingir a levitação magnética. Uma outra consiste em usar materiais supercondutores, que quando são arrefecidos a temperaturas muito baixas e colocados sobre um ímã, conseguem levitar devido à enorme interação existente. Este fenómeno está a ser aplicado em comboios de levitação magnética que possuem barras supercondutoras em vez de rodas e calhas com eletroímãs em vez de carris. As forças magnéticas geradas ao contrariar o peso permitem a flutuação, bem como a capacidade de acelerar ou de travar. Como não existe atrito, atingem-se velocidades enormes com uma força de propulsão muito menor do que a usada nas soluções convencionais. Desenvolver materiais para diminuir os elevados custos desta técnica é um dos desafios que atualmente se coloca à engenharia. Então a gente pode ver, né, um exemplo bem prático a respeito de como podemos utilizar esses supercondutores, né, em situações do nosso cotidiano. Aqui no Brasil, como eu havia falado antes, é um tanto difícil, um pouco complicado estar se aplicando esse tipo de material devido ao nosso clima tropical. Mas vemos que em países como o Japão, por exemplo, esse material funciona muito bem, bastante interessante. Outra aplicação que podemos ver para os supercondutores, né,
que é também a questão magnética, né, que nós podemos ver tanto na medicina, tanto na física nuclear. Uma das coisas que nós podemos observar que são muito utilizadas, né, e bastante disseminada pelo mundo é a questão da ressonância magnética, a qual nós podemos ver a presença desses supercondutores, assim como no acelerador de partículas, né, a qual gigantescos ímãs direcionam os átomos, né, a colidirem um com os outros, e daí sim, a partir daí, se fazer pesquisas a respeito do núcleo, de pequenas partículas e assim por diante. Vamos falar a respeito do ferro, né? O ferro, ele é basicamente, ele está presente em muitos materiais, né? Outros materiais como aço, ou outras ligas metálicas, geralmente elas são compostas pelo ferro e outros materiais. Então, mas a gente percebe que quimicamente o ferro puro possui melhores propriedades magnéticas do que outros materiais. Entretanto, o elevado preço torna esse material inviável para o uso comum. Por esse motivo, temos um substituto, que são os aços extradoces. Nós sabemos também que o ferro, o componente ferro puro, pode dizer assim, ele é um tanto frágil, né? Ele não vai ter a maleabilidade que nós vemos em outros materiais. Por isso é necessário que esse ferro seja misturado com outras substâncias e a partir daí se criem outros materiais, né? outros tipos de ferro, como aço, mas especificamente para a elétrica, nós vemos que quimicamente o ferro puro ele tem umas propriedades magnéticas muito interessantes, só que o preço dele puro é um tanto complicado. Uma característica muito interessante desse componente é que esse componente, o ferro, é indicado para quase todas as aplicações em corrente contínua. Entretanto, o ferro não é recomendado para o uso em corrente alternada, pois possui baixa resistividade. Nós vemos aqui também um composto, uma liga ferro-silício, que é muito usada, né, na indústria de produtos elétricos, pois a adição de silício aumenta sua resistividade, diminuindo a perda do núcleo. Nós podemos ver, né, essas variações também, que são bastante interessantes. E falando sobre o ferro-silício, veja que coisa interessante. As ligas ferro-silício, em decorrência do processo de encruamento e recristalização controlada, deixam os grãos com um plano de 100 no plano de laminação, com uma direção de 100 na direção da laminação, ou seja, conforme é feito o processo, né, do ferro e do silício, a gente consegue, no caso, dar direcionamento para esse material, né, esse ferro, né, direcionar como é que se pode dizer, o silício, nessa combinação ali, ele pode ser direcionado, esses grãos podem ser direcionados. Vamos entender a diferença do que são grãos direcionados e grãos não direcionados. Então, os grãos orientados, né, e não orientados, né, nós vamos ver a diferença entre os dois. O grão orientado, aonde é utilizado cada um desses materiais? O grão orientado, ele possui uma baixa perda de elétrica e elevada permeabilidade magnética, propriedades requeridas para aplicações como núcleos de transformadores e geradores de potência. Também nós temos os grãos não orientados. Eles são excelentes permeabilizantes em altas induções, baixo valor médio de perdas magnéticas, e nelas podem ser aplicado um revestimento isolante. São empregadas em amplificadores magnéticos, transformadores de potência e distribuição, geradores, motores de corrente contínua e alternada de tamanho médio, núcleos de relés, etc. Então nós podemos ver que essa liga ferro-silício, muito utilizada na parte de elétrica, eles podem possuir diferentes usos, né? Então nós podemos ver a gama, a dimensão, o tamanho,
né, das quantidades e infinitas possibilidades que podemos utilizar desses materiais. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua visita.